Você sofre de síndrome do pânico? Você sabia que existe uma técnica poderosa e capaz de te libertar das crises de pânico de forma rápida e definitiva? Olá, meu nome é Sônia Migliorini, sou terapeuta TFT, formada pelo Instituto TFT Brasil. Neste vídeo, eu vou compartilhar com você a minha história sobre as crises de pânico. E também quero compartilhar com você como eu me libertei delas sozinha, sem o uso de medicamento, usando apenas a técnica da terapia do campo do pensamento. Há poucos anos atrás, eu comecei a ter crises de pânico. Eu acordava pela manhã e logo sentia uma dor imensa no meu peito. A minha garganta ela ficava trancada. Eu sentia uma sensação de sufocamento imenso. O meu coração batia acelerado. Eu sentia uma angústia muito grande, uma ansiedade imensa. Os meus pensamentos ficavam muito confusos e eu tinha a sensação de que algo muito ruim ia acontecer. Só que eu não sabia o que era este algo ruim. Então, eu comecei a achar que eu estava com um problema de coração e que eu iria ter um infarto. Eu passei a ter medo de sair de casa sozinha, principalmente se eu tivesse que dirigir, pois eu tinha certeza que a qualquer momento eu ia ter um ataque cardíaco. E se eu estivesse dirigindo, eu poderia bater o carro e ainda machucar ou matar outras pessoas. Eu corri para um médico, fiz todos os exames e nada foi detectado em relação ao coração. Os médicos me disseram que o que eu estava sentindo eram crises de pânico. Como os sintomas só aumentavam e a ansiedade também, eu comecei a ficar desesperada e as coisas pioravam ainda mais por causa do aumento da minha ansiedade. Um dia eu cheguei no laboratório da universidade que eu desenvolvia pesquisas na época e decidi contar tudo para os meus colegas, o que estava acontecendo comigo. Então eu pedi que eles me socorressem caso eu infartasse lá. E eu os avisei que eu tinha um plano de saúde e se eu passasse mal no laboratório, que eles me levassem para um determinado hospital que eu já tinha pesquisado e que me parecia mais confiável. Pense, eu já tinha até escolhido o hospital. Os meus colegas ficaram bastante preocupados e assustados com o meu caso. Como as crises não passavam e eu também não infartava, eu decidi pesquisar mais sobre os sintomas que eu estava sentindo. Então, cada vez ficou mais claro que poderia mesmo ser crises de pânico. Mas, para ter certeza que não era mesmo problema do coração, eu resolvi fazer novos exames, outro eletrocardiograma e nenhum sinal de problema cardíaco. Então eu me convenci que deveria tomar remédios para a ansiedade. Contudo, as crises continuavam. Foi então que eu lembrei da terapia do campo do pensamento, o TFT, que nada mais é que uma forma de acupuntura, porém sem o uso de agulha. Eu comecei a procurar na internet, achei alguns vídeos ensinando a prática, comecei a me auto-aplicar e já na primeira sessão me senti melhor. A angústia passou, aí eu fiz para dor no peito e ela foi embora também. E eu continuei me aplicando. 3 dias depois que iniciei o tratamento, enquanto eu fazia uma sessão de TFT, eu consegui identificar o que estava me causando as crises. Como eu havia perdido um irmão assassinado anos antes, eu passei a viver constantemente ansiosa e preocupada com a segurança dos meus outros irmãos. Eu tinha muito medo de perder mais alguém da família. Na época das crises,
eu tinha um irmão que morava comigo. E ele acordava cedo para ir trabalhar, então eu tinha muito medo que alguém pudesse fazer alguma coisa de mal para ele no caminho do trabalho. Pois o meu outro irmão foi assassinado na rua por desconhecidos e bem próximo da casa dele, enquanto ele caminhava pela rua. Após descobrir isso, nessa mesma sessão, eu comecei a aplicar o TFT para tratar a ansiedade e o medo de perder o meu irmão que morava comigo. Eu fiz mais algumas rodadas de tapping e me senti livre dos sintomas e dos medos. A partir desse dia, eu passei a viver em paz em relação a isso e deixei a sabedoria divina tomar conta das pessoas que eu amo. Eu entendi que eu não sou capaz de protegê-las, mesmo que eu morra de ansiedade, mesmo que eu tenha muitas crises de pânico. Se você sofre de crises de pânico ou com ansiedade, assim como eu sofria, e deseja muito se libertar, como eu desejava, então eu ensino na prática e de forma gratuita uma sequência de TFT que eu usei para superar as minhas crises de pânico, pois eu sei muito bem o quanto esse problema é sério, assustador e atrapalha a nossa vida. Para você ter acesso a este vídeo, basta você clicar no link que aparece na descrição do vídeo que você está assistindo agora. Esse link é totalmente seguro e você terá acesso ao vídeo em que eu ensino a técnica. Já aproveite e se inscreva em nosso canal do YouTube e ative o sininho para você receber mais conteúdo grátis como esse. E bom proveito com a técnica do TFT.